Fala, jovens, tudo bom com vocês? Eu acredito que não, porque por aqui tá tudo decepcionantemente ruim. Eu sou Felipe Franklin, esse é o Fechamento Coral e meus amigos, ser torcedor do Santa Cruz é um teste de paciência. Santa Cruz já tomou conta de mim. Bem, tô aqui para falar do primeiro jogo do mata-mata, segunda fase da Série D, Sergipe 2, 1 Santa Cruz. Hoje o vídeo tende a ser um pouco mais raivoso, porque é inadmissível o que a gente viu em campo. E acabou o jogo agora, eu já tô vindo gravar, então as emoções estão lá aflorando. Mas vamos tentar analisar com alguma calma, se possível, e entender o que foi essa bagunça, essa vergonha que a gente viu hoje lá em Aracaju. Começando pela escalação, previsível, Marcelo Cabo não mexeu na estrutura do time e tentou fazer com que a base do time titular jogasse o que já jogou outrora nessa divisão. E veio a campo com Rock Kennedy no gol, tá? Não voltou com Felipe Alves, Yuri na lateral direita, Eurico e Matheus Vinícius na dupla de zaga, Natan na lateral esquerda, o trio de meio foi Galhardo, Balotelli e William Júnior. Na frente a gente teve Thiaguinho, Giovani e Thiago Galhardo, treinador Marcelo Cabo. E aí, meus amigos, a gente criou tanta expectativa, a gente fez pré-jogo aqui, a gente viu bastidores do clube, a gente viu a comunicação trabalhando essa semana para conduzir que seria diferente, que era um novo campeonato, que o Santa Cruz ia virar a chave, e o que a gente viu hoje em campo foi desesperador. Antes de falar qualquer coisa, a gente precisa citar a postura, né? O Santa Cruz prometeu tanto que iria fazer diferente nesse jogo e a postura que o time entrou em campo foi inadmissível. Eu falava aqui no pré-jogo que o Santa Cruz ia ter que brigar, ia ter que comer grama, disputar todas as partes do campo. E o que a gente viu ali nos primeiros 15 minutos foi assim um completo absurdo do ponto de vista de postura. O Santa Cruz entrou disperso, o Santa Cruz não estava marcando em cima, o Santa Cruz perdeu todas as divididas que disputou até os 15 minutos. O Sergipe atropelou o Santa Cruz fisicamente. Gabriel Galhardo e Balotelli, pelo amor de Deus, Balotelli, tudo que eu queria hoje era que você fosse um volante carniceiro, mau caráter, que dá cotovelada fora da bola, que pisa no tornozelo do meia do outro time, que briga, que cadencia o jogo, que faz falta quando precisa fazer. E Gabriel Galhardo se estende, mas eu falo de Balotelli porque é o volante mais físico. Eles observaram o Sergipe jogar. É inadmissível. E aí eu digo eles porque o meio campo foi dominado pelo Sergipe, mas assim, os pontas fizeram o que quiseram, principalmente com o Yuri Ferraz. Assim, é um jogador que eu prefiro uma improvisação, eu prefiro um volante improvisado, um favela da vida ali na vaga dele, do que deixar ele jogar. Pô, esse cara é temerário, é inacreditável a falta de qualidade desse cara. E voltando ao contexto, antes que eu perca o fio da meada aqui e comece a distribuir elogios, cara, não dá pra aceitar a postura que o Santa Cruz entrou em campo hoje. O Sergipe entrou jogando o jogo de mata-mata e o Santa Cruz entrou jogando o jogo de Série B de terça-feira de 9h30 da noite. Inadmissível. Inadmissível essa postura. Não pode acontecer. E aí o Sergipe foi dominando as ações desde o início, começou a tentar ensaiar uma pressão. Os dois laterais muito avançados do Sergipe e o Santa Cruz mesmo assim não conseguia atacar as costas desses laterais. Muito tímido na saída de bola, com lançamentos errados. Quando o Sergipe subia a marcação, o Santa Cruz precisava sair na bola longa. Saía na bola longa para disputar Thiaguinho, que se ele disputa 3 bolas, 2 ele cai desmaiado dentro de campo. Thiago Galhardo, que sequer disputa, e Giovani, que não tem capacidade física para disputar. Assim, pelo menos pelo alto não. Se tiver campo para correr, ele vai conseguir, mas nem isso, nem colocar profundidade no jogo de Giovani, o Santa Cruz conseguiu. E logo no começo do primeiro tempo, o Santa Cruz leva um gol, uma bola longa do lateral esquerdo que cruza ali toda a extensão do campo. O Matheus Vinícius dá muito espaço pro atacante, marca errado. O lateral esquerdo, Natan, que já tem essas características ofensivas, também não estava na cobertura, mas para mim é um erro grande de Matheus Vinícius de não estar mais próximo, sabe? Ele tá muito longe, o jogador estava muito à vontade e conseguiu se afastar dele, e Matheus Vinícius dormiu. Matheus Vinícius não diminui com medo de levar o drible, dá espaço para ele chutar, ele chuta até com certa força, mas no meio do gol, numa posição que Rock Kennedy estava, e Rock Kennedy leva um frango clássico ali, a bola passa por entre os braços dele, assim, é inacreditável que a gente não tem um goleiro no mata-mata, que já é decisivo, né? Não é o mata-mata de acesso, já é um mata-mata decisivo, mas a gente não tem um goleiro confiável.
tá? Hoje eu manteria Rock Kennedy só por manter mesmo, porque ele falhou uma e Felipe Alves falhou 10. Mas assim, nenhum dos dois passa confiança. Rock Kennedy nunca foi um goleiro que teve uma sequência boa em lugar nenhum. Rock Kennedy já foi reserva de chapa jogando nos times do interior do estado. Então, assim, nunca passou confiança. Teve ali aquele recorte do Pernambucano, mas a gente precisa lembrar que os times do Pernambucano, em sua grande maioria, são equipes amadoras. Então, quando você exige muito mais, acontece esse tipo de coisa. O Santa Cruz sai perdendo e teve muita sorte de não levar o segundo gol, porque eu acho que eu tenho que bater na tecla aqui. A gente tem que agradecer ter perdido de 2-1, porque o Sergipe é muito ruim. É um time fraco. O Sergipe é um time muito limitado. Porque se fosse um time mais ou menos ali qualificado, a gente tinha voltado para casa hoje com pelo menos 3 gols na sacola. 3 ou 4. Porque o time foi de uma fragilidade nos primeiros 20 minutos, assim, inconcebível para quem tá jogando um jogo decisivo. Voltando novamente ao contexto do primeiro tempo, Santa Cruz, depois dos 20 primeiros minutos, o Sergipe dá uma recuada na marcação-pressão, até porque não aguenta fisicamente. Santa Cruz não é que melhora um pouco, continua errando muito passe, e o meio-campo continua disperso. O William Júnior, apesar de errar muitos passes, ele começou a melhorar um pouco na movimentação, mas assim, nenhuma jogada conseguia seguir, a não ser uma coisa muito esporádica, 1-2 que o lateral vai lá no final para conseguir um escanteio, né? O Santa Cruz faz uma ou outra tabela, mas a finalização não sai. Thiago Galhardo foi engolido por uma zaga medíocre do time do Sergipe. Júnior Sergipano, a gente sabe qual é o jogador, mas Thiago Galhardo é um jogador de totó. Se o cara encostar nele, ele vai ganhar todas, porque ele não disputa uma bola. E Série D é disputa de bola. Série D é transpiração. Série D é briga. Se ele jogou em qualquer lugar do mundo sem disputar o campo, beleza. Mas aqui, ou ele disputa ou não vai servir, porque ele foi engolido. E assim, pelo time do Sergipe já não pressionar alto e ser limitado, Santa Cruz foi chegando, né? Porque assim, é um time limitado. O Sergipe é um time limitado que continuava ganhando todas as disputas, ganhava a segunda bola, ganhava as jogadas no ataque e fazia falta. O Sergipe não teve medo de parar a jogada. O Sergipe fez o jogo sujo que precisava, o jogo de mata-mata. Enquanto o Santa olhava o Sergipe jogar e torcia para eles errarem, o Sergipe fazia o que tinha que ser feito. Então, eu vou dizer que até com certa sorte, o Santa Cruz teve uma sequência de escanteios. E aí, eu não sei se é jogada ensaiada ou se foi expertise lá do William Júnior na hora. Viu o Giovani posicionado na entrada da área, cruzou com raríssima felicidade, a bola chegou sem peso para Giovani, que ele domina a bola, bate ali, a bola não sei se é no gol, mas teve um desvio. O Santa Cruz empata um jogo no momento em que não tinha merecimento nenhum desse empate. A gente levou sorte para empatar com o poderosíssimo Sergipe. O jogo passou a ser aquele tiroteio, como fala no jargão popular, né? O Santa Cruz não muito fechado, o Sergipe também não. Os times começaram a arriscar mais jogadas ali, mas nada de muito efeito, né? Eu esperava que Giovani, depois desse gol, retomasse a confiança, conseguisse jogar, e ele era o melhor do ataque disparado. Thiaguinho, sei lá, por volta dos 25, 30 minutos, ele caiu em campo depois de uma dividida, assim. Eu vou ser sincero a vocês, eu torci para que ele não voltasse. Pô, bicho, passa mal aí, diz que tá com dor de cabeça e sai, porque assim, é um jogador estéril. Foi antecipado todas as vezes pelos laterais e pelos volantes do Sergipe. Ele não tem a capacidade de brigar por uma jogada, pô. Não existe, no dito popular, um jogador mole desse jeito. É mole. Que todo mundo coloca a mão nele, ele se desmonta. Tá jogando no mata-mata de Série D. Vai ganhar quem brigar mais, quem quiser mais vai ganhar. Então, Thiaguinho, eu torci pra ele não levantar, pra sair, pra entrar qualquer outro lá na vaga dele, João Pedro ou o próprio Adailson, que eu vou falar nele no segundo tempo. Mas, meus amigos, o primeiro tempo termina em 1-1, mas assim, com a sensação de um lucro absurdo. Eu dizia, pô, se o jogo quiser terminar 1-1, pra mim tá ótimo. Mas como torcedor besta e idiota que sou, eu achava que no segundo tempo Santa Cruz ia acordar no vestiário, levar uma bronca e voltar jogando outro futebol. Mas não foi o que aconteceu. Eu esqueci de citar que houveram outros lances em que Matheus Vinícius errou demais. Tá? Eu já voltaria do intervalo com o William Alves. Mas eu sei que o treinador não faz troca de zagueiro nesse contexto, até porque Matheus nem tinha levado cartão. Mas assim, a escalação de Matheus Vinícius, por mais que você entenda, né, por toda a bagagem dele na Série D toda, não se justifica nesse momento. Ele está muito mal, ele prejudicou demais o sistema defensivo do Santa Cruz. E eu já voltaria com o William Alves, e Thiaguinho não podia ter voltado do intervalo. Mas óbvio que os dois voltaram. E pior,
Natan sentiu e Vinícius Silva foi acionado. E ele só precisou de 2 minutinhos para justificar a escalação. Detalhe, eu sou crítico de Rodrigues, mas Rodrigues estava no banco. Não existe colocar Vinícius Silva nesse jogo. E com 2 minutinhos, tem uma jogada pelo lado esquerdo do Sergipe. O Santa Cruz volta do intervalo disperso de novo. Doutor Tiaguinho ficou olhando o jogador do Sergipe fazer o que quer, armar o contra-ataque, girar, levantar a cabeça e fazer o cruzamento. Ele não diminui. É um cara que é completamente fora do jogo. É completamente fora de disputa. Eu acho que se colocar para disputar Galhardo e Tiaguinho uma bola, um contra o outro, num rachão, num treino, os dois vão ficar chutando o vento, porque os dois são contra encostar em alguém. Assim, tem que jogar vôlei, tem que jogar futevôlei, qualquer coisa que não tenha contato. Teve contato, Tiaguinho e Galhardo não funcionam. E aí, dando sequência no lance do gol, o cruzamento vai, Vinícius Silva, que tinha entrado 2 minutos antes, não marca o atacante, que ataca a bola lá, faz cabeceia sem chance dessa vez para Rock Kennedy e faz o 2-1. Matheus Vinícius talvez pudesse estar melhor posicionado na jogada, mas eu também não vou cobrar tanto porque era a bola do lateral. O lateral de frente tem que ter muito mais condição de atacar a bola do que o atacante que está indo de encontro a ela. Então, assim, é muito mais fácil pro lateral tirar aquela bola. Mas Vinícius Silva. Então, ele faz 2-1 e a partir daí a gente ficou naquela expectativa. A gente só tem chance porque o Sergipe, repito, é muito fraco. Mas nada levava a crer que o Santa Cruz fosse empatar esse jogo ou virar o jogo. É só aquela esperança de quem é maluco, torcedor. Isso, por exemplo, o torcedor que viajou 9 horas daqui pra Sergipe, ele tem alguma esperança de que funcionem as coisas, mas se a gente vir pra realidade, eu acho que é só a gente tava aqui na fé, né? Sabe aquela história da fé tá na cobra coral? Pronto, a gente tava só na fé, porque o que a gente tava vendo ali não justificava que a gente iria empatar, mas ainda tinha peças no banco e Marcelo Cabo poderia tentar alguma coisa para que o jogo mudasse, porque estava completamente a favor do Sergipe. E aí, doutor Marcelo Cabo faz 2 substituições, que sinceramente eu não entendo. Ele coloca Lucas Bessa num jogo físico do jeito que tava. Lucas Bessa e seu calção ensacado, sua camisa ensacada, um cara que anda de ponta de pé, que não tem condição física de jogar, ele põe no jogo desse, né? Tira Tiaguinho e ele põe também João Pedro e tira Giovani, ou seja, o único cara que tentava, Giovani, o único cara que poderia conseguir alguma coisa, ele tira. Então ele tirou Tiaguinho, certo, aí botou Bessa, é um a menos em campo, é um cara que só consegue tocar pro lado e fingir que corre, e ele coloca João Pedro, que ok, até pode ajudar, mas por que você tira o único cara do ataque que tá fazendo alguma coisa? A gente vai se arrastando no martírio, que é o segundo tempo foi um martírio pra gente. Porque o Sergipe muito ruim, o Sergipe disse, eu não quero ganhar mais o jogo porque eu sei que eu sou ruim, e o Santa Cruz não conseguia empatar o jogo porque era ruim, né? No final do jogo aí ele ainda coloca Adailson na vaga de Thiago Galhardo, e com 1 minuto em campo, tem um lance ali de uma bola parada que sobra a bola na entrada da área, eu acho que é Gabriel Galhardo que chuta no canto. O goleiro faz uma grande defesa, tá? Mas assim, não é um lance construído pelo Santa Cruz, é uma sobra de uma bola parada, Gabriel Galhardo enche o pé, o goleiro faz uma excelente defesa e a bola fica à feição para Adailson fazer o gol de empate. Ele está inteiro na bola. Ele está inteiro na bola. Eu aqui em casa, eu virei o pé. Meu pé tava assim, eu tava assistindo o jogo, eu viro o pé. Porque é só você chapar a bola. Eu virei o pé instintivamente aqui em casa. Eu queria fazer o gol aqui em casa. E ele foi, quando ele chega a um passe da bola, ele tem falência nas pernas. O joelho dele dobra, eu não sei o que foi que aconteceu. E ele toca na bola com o bico da chuteira, a bola dá uma quicada, vai exatamente onde o goleiro tá. E era um goleiro que estava caído, sabe? Ele tinha pelo menos uns 3 jeitos diferentes de fazer o gol e não fez. Então a partir daí, meu amigo, eu não vou nem focar. Um martírio. Um martírio até o apito final, que foi um alívio para o torcedor do Santa Cruz, porque a gente perdeu por um gol só e ainda é reversível. Mas como? Com o time jogando desse jeito, com essa postura, como é que a gente vai chamar a torcida para esse time aí, com esse tipo de atuação? Eu acho que o Santa Cruz devia ter vendido os ingressos logo, porque agora a procura vai ser muito baixa. Passou de 20 mil, eu já acho que essa torcida é sensacional, porque com esse time aí, zero confiança. Para encerrar, vamos de avaliação individual. Rock Kennedy entregou um gol muito mal, sem condições, assim, infelizmente ele vai continuar jogando, porque eu acho que Felipe Alves talvez seja pior, assim, bota o nome dos dois no bingo de Galhardo, o nome que sair joga, porque confiança a gente não tem nenhum. Yuri Ferraz, pelo
amor de Deus. Não existe. Improvisa alguém. Faz qualquer coisa, sei lá. Se Totti quiser meu joelho, eu entrego meu joelho amanhã no Arruda. Não deixa Yuri Ferraz jogar. É um cara que não tem condições nenhuma de jogar. Eurico fez uma partida ok pra baixo. Acho que foi muito prejudicado pela partida do outro zagueiro, Matheus Vinícius. Horroroso. William Alves precisa ser titular. Não tem mais condição de Matheus Vinícius jogar. Ele disperso, deu espaço nos 2 gols, errou muito lance, em outros lances, marcou da distância. Assim, horrível, partida horrível. Natan, enquanto esteve em campo, foi bem, e aí Vinícius Silva entrou no lugar dele, e eu prefiro não comentar que aquilo... Assim, tudo que Yuri é na direita, Vinícius é na esquerda. Assim, são 2 peças nulas e abomináveis. No meio campo, muito decepcionante a partida de Balotelli. Assim, é o cara físico que eu esperava que fosse físico num jogo desses, que resolvesse um jogo desses. Mas não fez uma partida muito blasé. Ele deveria ter sido muito melhor, era o que todo mundo esperava. Gabriel Galhardo fez um primeiro tempo tenebroso, no segundo melhorou um pouco, mas também nada que passe da nota 6. William Júnior parece que começou a treinar a bola parada, então é um alento, tá? Acertou vários cruzamentos hoje, deu uma assistência pro gol, errou muito também, mas tentou, é um dos poucos que se salvam. No ataque, Giovani também, enquanto teve em campo, foi bem, mas eu não sei porque o treinador tirou ele. Vou colocar a Bessa, que entrou no lugar dele, assim. Bessa é um cara. Não tem condições. É só rindo, porra. Bessa não tem condições, porra. Não tem condições. Parece um torcedor que foi sorteado pra jogar. Aí ele mete a camisa ensacada e fica andando de ponta de pé e dando toque de lado. Cabo queria povoar o meu campo e colocou uma peça nula ali. Era muito melhor ter colocado Pedro Favela. Pelo menos corre. Bessa nem correr consegue. Tiaguinho, cara, é brincadeira, obviamente, que ninguém tá torcendo pra o cara se machucar e ter algum problema de saúde. Mas eu queria que ele tivesse saído na hora que ele simulou o desmaio. Eu queria que ele tivesse saído ali. Porque assim, eu prefiro que ele sinta do que eu sinta uma pontada no meu coração toda vez que ele pega na bola. Porque é isso, a verdade é essa. João Pedro entrou no lugar dele, foi até ok, mas nota 6, nada de espetacular, mas pelo menos entrou parecendo com uma vontade um pouco maior. Thiago Galhardo, nosso queridíssimo jogador de totó, se encostar nele não sai nada, tá? Ele precisa estar livre, leve e solto, perdeu uma grande chance de frente com a barra, com a perna esquerda. Qualquer atacante meiota, um Ciel da vida teria feito aquele gol com certa facilidade. Ele chuta a bola de uma forma bizarra, ele corre parecendo uma interrogação. Não. Eu vou parar, porque deixa pra lá. E Pedro Henrique entrou sem nota também. É um cara que eu achava que ia brigar mais, mas foi antecipado com facilidade pelos zagueiros. E fecha a conta e passa a régua. E agora você, torcedor, como é que a gente vai acreditar que esse time consegue reverter? Eu acho que consegue. Tá jogando na arena lotada, que não vai estar lotada, mas com seus 20 mil pessoas ali sendo empurrado. É uma característica da Série D. O Sergipe vai se encolher ali e o Santa Cruz deve reverter esse resultado. Mas assim, eu tô muito preocupado. Não é como perde, se perde, é do jeito que perde. Porque já que a gente não ganhou o jogo de hoje, é provável que se a gente classifique no próximo jogo com a vitória, o Altos deve, sei lá, eu não vi ainda o jogo do Altos, mas se o Altos somar mais pontos que a gente, ele vai decidir fora. Esse time inspira confiança para decidir fora contra o Altos, ou contra o Independência, ou contra quem quer que seja. Eu tô muito decepcionado com esse primeiro mata-mata, mas com a consciência de que eu acho que a gente ainda consegue passar. Mas pra frente é o que me preocupa, porque não adianta de nada passar agora e lá na frente não conseguir. Então, são 90 minutos assustadores, para quem tem pretensão de subir de divisão. E aí, qual a opinião de vocês? Comentem aqui, curtam o vídeo. Eu sei que é um vídeo chato também de fazer, de estar reclamando. Eu queria estar falando de uma grande vitória aqui. Eu queria estar falando de uma chamada para todo mundo ir para a arena com aquela gana de é isso que a gente vai subir o time. Mas depois de uma atuação dessa fica difícil. Por favor, curte aí o vídeo, comenta o que vocês acharam dessa atuação bizarra, compartilha se você achou legal. E é isso, meus amigos. Por hoje, já foi. Tamo junto, valeu, aquele abraço, fui!